Nos vídeos anteriores, vocês acompanharam a minha viagem na região norte da Argentina, um roteiro que me ajudou a redefinir o que eu pensava da Argentina, um país completamente diferente da imagem que nós temos de Buenos Aires ou da Patagônia. E neste vídeo vamos fazer um grande compilado de toda essa viagem, um roteirão completo, em 4 dias, explorando a região de Salta e de Jujuy. Fala, povo! Começa o meu roteiro aqui em Salta, no coração da cidade, na Praça 9 de Julho, um excelente lugar para vocês começarem o seu roteiro aqui em Salta. E aqui no entorno da praça já tem vários lugares que nós vamos conhecer agora. Desse lado da praça já fica o Museu da Alta Montanha, Museu Arqueológico da Alta Montanha, que inclusive, gente, é aqui que estão as múmias daquelas crianças incas que foram encontradas alguns anos atrás e que estão assim impecáveis. Infelizmente, não dá para gravar lá dentro. Eu vou visitar, obviamente, né? Mas infelizmente não dá para fazer imagens lá dentro. Mas fica bem aqui na Praça 9 de Julho. Desse lado aqui também fica a Catedral da cidade, um prédio lindíssimo, um lugar muito bacana para vocês conhecerem. E no lado oposto, o Cabildo, que é a construção mais antiga daqui de Salta. Data de 1790 ou 1780, agora não tenho certeza. Mas vamos por partes. Primeiro eu vou entrar na catedral, tá? E depois visitar o Museu da Alta Montanha. Mas como eu disse, infelizmente não tem como mostrar lá dentro. Mas vou fazer o seguinte, vou colocar no vídeo aqui algumas imagens das crianças mumificadas que foram encontradas, para vocês terem noção do que eu tô falando e do nível de perfeição que essas crianças foram encontradas. A Praça 9 de Julho é o coração histórico e social de Salta e um dos lugares mais charmosos da cidade, e foi a partir dela que a cidade se desenvolveu e cresceu. Ela é o ponto de partida de tudo. A praça recebeu este nome em homenagem à independência da Argentina em 9 de julho de 1816, e desde a fundação da cidade em 16 de abril de 1582, sempre foi o ponto de encontro dos saltenhos. E esse aqui é o Cabildo, como eu disse para vocês, a construção mais antiga aqui da cidade. E sim, ele é de 1780. Outra coisa, aqui na frente tem um restaurante chamado Adobe, que é um restaurante que eu jantei ontem à noite, que eu recomendo muito para vocês. A vista é bacana, a comida muito boa e o preço foi bem honesto. Olha só, esse restaurante aqui na esquina, essa construção branca aqui, ó, bem ali, recomendo muito para vocês, viu? E nós chegamos ontem à tarde, por volta das 4 da tarde, pegamos o Uber, né, do aeroporto até o hotel, deu mais ou menos uns 25 a 30 minutos de Uber, pagamos 12 mil pesos, pesos argentinos. Vou botar a cotação do dia da edição desse vídeo aqui embaixo, para vocês terem uma noção. Mas assim, primeira coisa, não leve muito em consideração a cotação das coisas aqui na Argentina, porque o câmbio aqui muda muito rápido, tá? E sim, as coisas aqui estão mais caras. Mas não é que o real esteja desvalorizado, é que a coisa aqui está muito inflacionada, tá caro até para eles. Mais uma boa dica é aproveitar que neste momento o dólar está caindo bastante para a gente, comprar dólares e trocar por pesos argentinos. Pode deixar a viagem um pouco mais interessante, mas, para ser muito honesto com vocês, para mim ou para gente que mora em São Paulo e que está acostumado com os preços bem mais altos de São Paulo em relação a muitas partes do Brasil, para a gente não tá tão absurdamente caro assim. Obviamente que é um choque, porque a Argentina já foi muito barato para a gente, né? Mas pelo menos até agora
eu não estou muito chocado com os preços não, tá o preço que eu pagaria em São Paulo mesmo. E essa aqui é a Catedral Basílica de Salta. Gente, que igreja linda! Vamos entrar para conhecer um pouquinho dela. Inclusive tem um passeio guiado que é feito nela de segunda a sexta às 17 horas. Se vocês tiverem interesse, tá? É só chegar no horário certinho aqui e fazer o passeio. Vou entrar para mostrar lá dentro um pouquinho para vocês. A Catedral Basílica de Salta, oficialmente chamada de Basílica de Salta e Santuário do Senhor da Virgem do Milagre, é um dos marcos mais emblemáticos da cidade e um dos templos católicos mais importantes da Argentina. Ela ocupa o mesmo local onde, no século XVI, foi construída a primeira igreja matriz da cidade. A atual catedral começou a ser construída em 1858 e foi concluída em 1882. Além do seu valor religioso, a catedral também é patrimônio histórico e cultural, sendo declarada Monumento Histórico Nacional em 1934. Infelizmente, eu não pude gravar dentro da igreja, pois estava acontecendo uma missa, mas eu deixo aqui algumas fotos para vocês poderem ver como ela é por dentro. Uma coisa curiosa que eu quero mostrar para vocês é que aqui na praça, ao redor da praça, tem muitas laranjeiras. Umas laranjas grandes, bem bonitas, sabe? Eu perguntei para um motorista do nosso Uber ontem se as pessoas pegavam as laranjas, né? Aí disseram que não, porque elas são muito amargas. Mas é bem curioso isso, você anda aqui nas ruas de Salta, você vê laranjeiras carregadas de todos os lados. Olha aqui, essa aqui tem algumas laranjinhas. Aqui na frente também, perto do coreto, olha, tem outra. E ele disse que ninguém pega. Ninguém pega porque são muito amargas. Mas bem curioso, né? Olha só. Aqui tem várias. Bom, agora eu vou visitar o museu, a Alta Montanha, mas como eu disse para vocês, não tem como mostrar lá dentro, tá? Mas fica a dica para quem vier a Salta, porque vale a pena conhecer. O Museu de Arqueologia da Alta Montanha foi criado para preservar e expor os achados arqueológicos do Santuário de Altura do vulcão de Lulailaco, descobertos em 1999 a mais de 6.700 metros de altitude na fronteira entre a Argentina e o Chile. É lá que encontraram as crianças de Lulailaco, 3 múmias incas em estado de conservação impressionantes, datadas de cerca de 500 anos. Elas eram crianças sacrificadas em um ritual religioso chamado Capacocha, dedicado aos deuses andinos. Graças às condições extremas da montanha, seus corpos, roupas e ornamentos cerimoniais foram preservados quase intactos, oferecendo uma visão única da cultura e da espiritualidade inca. Além das múmias, o museu exibe uma coleção rica de objetos encontrados juntos com as crianças, como tecidos, peças de cerâmicas, adornos de prata e ouro e até brinquedos, que ajudam a contextualizar o significado do ritual e o cotidiano do Império Inca. A entrada custa 16 mil pesos, cerca de R$65. E depois da visita ao museu, fomos almoçar no restaurante Dona Salta, que é um dos mais recomendados da cidade, e já adianto que vocês não vão se arrepender. E começando os trabalhos com 4 empanadas de carne para começar, e eu vou tomar uma cervejinha daqui, Salta, tomei ontem à noite, muito gostosinha. Pedimos alguns pratos regionais também, não chegaram ainda, e vou mostrando para vocês à medida que a gente for recebendo os pratos, tá? Mas, logicamente, para começar tem que ser empanada, né? Também pedimos um tamal, que acabou de chegar agora. Olha que lindo! E ver isso daqui, que eu não tenho certeza ainda como a gente come, mas parece um feijãozão branco. Olha só, tem uma carne por dentro. Olha que lindo isso. Uau! Bom, aqui temos o guiso de lentejas. É um guisado de lentilhas. E tem carne, tem cenoura, tem batatas. E a Manu pediu um locro, el locro, que também é um outro guisado, também um cozido, né? Com várias coisas. Tem milho, tem... Que
mais tem aí? Cenoura, tripas, batata, Miúdos. Coisas que eu não comeria. E é isso. Já digo pra vocês se é bom. Gente, vou dizer pra vocês, realmente é bom, viu? É muito bom. Essa carninha aqui no meio tá assim, deliciosa. Olha, recomendo bastante. Por mais que a aparência seja talvez não seja a aparência mais bonita do mundo, mas é muito gostoso, tá? Tá recomendado pra vocês. E essa aqui foi a conta. Entradas, água, cerveja, empanadas, vinho, os pratos principais, e deu 56.900 pesos. Tô botando a conversão aqui embaixo para vocês verem. E aí me digam o que vocês acharam do preço dessa refeição aqui em Salta. Bom, gente, comi muito bem, um restaurante bem recomendado aqui em Salta. Fica, inclusive, quase em frente à igreja de São Francisco, que eu vou visitar agora. Em cidades latino-americanas de forte herança colonial espanhola, as igrejas costumam esbanjar beleza, e em Salta não é diferente. A igreja e convento de São Francisco não foge à regra, e ela chama atenção por sua fachada vibrante em tons de vermelho, ocre e dourado, e claro, por sua torre campanário imponente, considerada a mais alta da América do Sul com 54 metros de altura. Já existiram outras igrejas neste mesmo lugar, mas a construção atual começou no final do século XVIII e só foi concluída lá na metade do século XIX, linda por fora e ainda mais bonita por dentro. Além de sua beleza arquitetônica, a igreja de São Francisco tem grande importância histórica e espiritual. Ela foi declarada Monumento Histórico Nacional em 1941 e continua ativa como espaço de culto, eventos religiosos e celebrações tradicionais da cidade. Visitar a igreja de São Francisco é uma ótima maneira de mergulhar na herança colonial de Salta e admirar um dos templos mais bonitos do país. E agora nós estamos indo lá para o teleférico, que é um dos passeios obrigatórios para você fazer aqui em Salta. E no caminho do teleférico tem um parque muito legal, o Parque São Martim, vale muito uma passadinha. Vou mostrar um pouquinho mais dele para vocês. A estação do teleférico fica logo aqui, e aqui a gente tem esse parque, um lago muito bacana, tem pedalinho. Olha só que lugar bonito. Um sopro de ar puro e de verde aqui em Salta, especialmente nessa época que a gente está no inverno, então tudo muito seco, né? A vegetação muito seca. Então aqui é praticamente um oásis no meio dessa secura do inverno aqui em Salta. E aí, saindo do parque, aqui na frente já é a estação do teleférico.
Dá para subir de escadas até lá em cima, mas algo que definitivamente eu não recomendo para vocês. Tem gente que sobe de teleférico e desce de escadas, aí já é por sua escolha, mas a gente vai de teleférico mesmo. O teleférico de Salta, também conhecido como Teleférico São Bernardo, é uma das atrações turísticas mais populares da cidade. Ele foi inaugurado em 1987 e liga a zona próxima ao Parque São Martin, no centro, ao topo do Cerro São Bernardo, um dos mirantes mais famosos da cidade. Os ingressos são comprados na hora e custa 20 mil pesos ida e volta, um preço bastante salgado. E uma curiosidade é que pets também pagam. Nós ficamos 1 hora na fila para comprar o ingresso e mais 20 minutos esperando para embarcar. Tinha muita gente, mas uma coisa que eu percebi é que o processo em geral é bastante lento. Como são poucas cabines operando, as coisas ficam um pouco mais demoradas. Mas olha, vale a pena, pois a vista é muito bonita. O percurso tem cerca de 1000 metros de extensão e dura aproximadamente 8 minutos, oferecendo uma vista panorâmica do vale, das montanhas ao redor e de toda a parte urbana da cidade. Além da subida de teleférico, também é possível chegar ao cerro de carro por uma estrada ou, para os mais aventureiros, pela escadaria de mais de 1000 degraus. E cá estamos no Cerro São Bernardo, e é o seguinte, gente, aqui fica a estação do teleférico e desse lado aqui fica a estação do novo teleférico, que vai até um outro morro, a La Delta, o nome dela. Só que nós compramos só para vir até aqui, tá? Para ir até a La Delta custa um pouco mais, tá? Só que a gente não achou tão interessante assim, então fica a cargo de vocês, tá? Mas daqui a gente tem a vista mais bonita assim de Salta. Agora vamos circular um pouquinho para mostrar um pouco mais para vocês. Gente, que lugar bonito, né? A gente olha lá de baixo, não parece. Não faz ideia que seja tão bonito e tão bem cuidado assim. No alto do cerro, além dessa vista sensacional e com letreiro de Salta onde todo mundo vem tirar uma foto, o lugar também tem bares, lanchonetes, um restaurante bem famoso na cidade, além de lojinhas de souvenir. É bastante comum as pessoas subirem próximo ao fim do dia para curtir o pôr do sol, e foi exatamente isso que eu fiz, mas as nuvens no horizonte não colaboraram muito. Uma dica para visitar o cerro sem precisar desembolsar 20 mil pesos para subir é ir de carro. O Uber da base até o topo custa cerca de 3 mil pesos. Claro que você não vai ter a experiência do teleférico, mas se você quiser só apreciar a vista lá de cima, é uma ótima maneira para economizar.
No meu segundo dia, fomos fazer um passeio em direção ao norte, na região de Jujuy. Vamos conhecer as cercanias de Hornocal e as montanhas de 14 cores. Estes passeios costumam sair bem cedo, já que são distâncias longas a serem percorridas, e apesar de ainda não ter amanhecido, passava das 7 da manhã, já que essa viagem foi realizada durante o inverno, no mês de junho, por isso amanhece mais tarde. E fazia bastante frio, com temperatura em torno de 5 graus. Por ser uma região montanhosa e de clima árido, no meio do dia esquenta um pouco e a temperatura volta a despencar no fim da tarde e pela noite. Tenha isso em mente quando for planejar uma viagem para essa parte da Argentina, especialmente durante o inverno. Neste passeio saímos de Salta em direção ao vilarejo de Purmamarca e em seguida vamos até Tilcara. Trocamos de carro para seguir até as cercanias de Hornocal, um almoço em Humahuaca antes de retornar para Salta. E o link para reservar este passeio e os outros dessa mesma viagem estão na descrição do vídeo ou neste QR Code que está aparecendo ao lado. Uma paradinha aqui no meio do nada para usar o restaurante, para o povo comer, usar o banheiro. Recomendo, se vocês fizerem esse passeio, comer as tortilhas que eles vendem ali na porta, deliciosas. Tem simples e tem recheada, muito bom. Eu comi recheada, deliciosa. Depois dessa parada, saímos em direção a Purmamarca, que é um dos vilarejos que eu mais queria conhecer nessa viagem. No caminho, passamos pelo trem solar, um trem turístico que faz o passeio saindo de uma estação próxima ao restaurante onde paramos, passando por Purmamarca e terminando em Tilcara. Mais alguns minutos de estrada e fizemos uma parada antes de chegar em Purmamarca para admirar a montanha de 7 cores. E esse aqui é o vilarejo de Purmamarca, que fica bem aqui no norte da Argentina, né? Considerado um dos povoados, dos vilarejos mais pitorescos daqui dessa região. Aqui é o centrinho da vila, muito pequenininha, mercadinho de artesanias, né? Uma feirinha de artesanatos, muito legalzinho. A gente fica meia hora parado aqui nesse passeio. Purmamarca é um dos vilarejos mais encantadores do norte da Argentina. Ele fica na quebrada de Humahuaca, na província de Jujuy. Pequeno e pitoresco aos pés da montanha de 7 cores. Suas ruas de terra, casas de adobe e a praça central com a antiga igreja colonial criam um cenário que mistura simplicidade e história. Ao redor da praça acontece diariamente uma feira de artesanato, onde os moradores vendem tecidos coloridos, cerâmicas e produtos típicos da cultura andina. E esse artesanato andino é muito parecido com o que a gente encontra na Bolívia, com o que a gente encontra no Peru. E ali as montanhas de 7 cores, de novo, agora pertinho daqui. E uma coisa curiosa é que esses vilarejos daqui do norte da Argentina se parecem muito com lugares na Bolívia, com lugares no Peru também. Obviamente porque estamos no meio dos Andes, né? E tem toda essa cultura andina. Mas não só o artesanato, né? Mas as construções lembra muito de alguns lugares da Bolívia e de alguns lugares do Peru também. E assim, o passeio acabou de começar, mas já estou gostando muito desse passeio, gente, muito bacana. Eu reservei esse passeio com a Get Your Guide. Vocês podem reservar pelo link aqui embaixo na descrição ou por esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. E eu paguei $54, mas o preço varia de acordo com a época do ano. Então, pode ser que quando vocês pesquisem esteja diferente. Aqui tem uma plaquinha falando sobre a igreja
Olha só que bacana, colocar informação em português também. Uma igreja do século 17. Muito bonitinha. E ali fica o cabildo, né? Que é o cabildo, acho que é o cabildo mais antigo da Argentina que fica ali. Não, minto, é o menor cabildo da Argentina que fica ali do outro lado. E apesar do tamanho, Purmamarca tem uma atmosfera vibrante. É um lugar onde o tempo parece correr devagar, ideal para caminhar sem pressa, provar da gastronomia local e sentir de perto as tradições do norte argentino. Mais do que um ponto turístico, é uma porta de entrada para a magia dessa região. E essa aqui é a pracinha central de Tilcara, no meio das montanhas, o visual aqui é muito lindo. E aqui em volta fica também uma feirinha de artesanato. Tudo é muito parecido como lá em Purmamarca. E como eu disse também, esse artesanato andino é muito semelhante, seja aqui no norte da Argentina, na Bolívia, no Peru, é tudo muito parecido. Mas, vou dizer para vocês, o preço aqui é muito bom. Inclusive, comparando com o Peru e com a Bolívia, que eu estive no ano passado, e apesar dos preços aqui na Argentina estarem muito inflacionados, os preços das coisas aqui são muito legais. Eu acho que assim, a impressão que eu estou tendo, ou melhor, a leitura que eu estou fazendo, é que aqui no norte da Argentina é bem mais barato, tudo é bem mais barato do que, digamos assim, de Buenos Aires para baixo. Gente, eu tô viciado nessas tortilhas. Viciado nisso aqui. É muito gostoso, quentinho. Tem aquele gostinho de coisa queimada que eu adoro. E tem vários sabores, vários recheios, né? Isso aqui é caprese. E 2 por 5.000 pesos. E depois de um breve passeio por Tilcara, pegamos a estrada mais uma vez para seguir em direção a Humahuaca. Mas antes de entrar na cidade, vamos trocar de carro para seguir para a Montanha das 14 Cores. E como a estrada é de terra, muito estreita e bastante perigosa, precisamos trocar para um veículo 4x4 para subir dos 2.000 para mais de 4.000 metros acima do nível do mar. E aqui vai uma dica muito importante: nem todos os passeios vendidos incluem a visita à Montanha das 14 Cores.
No nosso grupo de 16 pessoas, apenas 4 pessoas tinham comprado o tour até as montanhas. Os outros não sabiam ou achavam que estava tudo incluso. O link na descrição deste vídeo inclui o passeio até a Montanha das 14 Cores. O trajeto leva 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Pode parecer cansativo, mas vale muito a pena, eu garanto para vocês. E aqui estamos na cerejinha do bolo desse passeio, que é Hornocal, as montanhas de 14 cores aqui da Argentina. Olha isso! Gente, que coisa mais linda! Eu já visitei as montanhas coloridas lá do Peru, mas essas aqui são incríveis. É surreal, muito lindo. Vale muito a pena vocês colocarem no roteiro de vocês. Muitos roteiros não incluem a vinda até Hornocal, tá? Tanto é que a maioria das pessoas que estavam no meu passeio ficaram lá atrás. E nós subimos só um 4x4, 4 pessoas, né? Para fazer essa extensão do passeio. Vale muito a pena. E custou, se eu não me engano, $10 a mais apenas, tá? Novamente, o link para reservar esse passeio tá aparecendo aqui nesse QR Code ou na descrição do vídeo. E, logicamente, por ser tão alto, o Sorote pega pesado, só que a gente chega de carro até aqui. Então, não tem sofrimento, tá? Você sente o sorote, logicamente, né? Falta de ar, um pouquinho de dor de cabeça, mas é muito suave porque a gente não tem esforço físico nenhum, não tem caminhada para chegar até aqui, né? Diferente das montanhas lá do Peru, onde você precisa caminhar, né? As montanhas coloridas, né? A Rainbow Mountain, as montanhas Palcoyo também no Peru, você precisa caminhar. Aqui não, o carro te deixa de frente para as montanhas, então assim, é sensacional, mas mesmo assim, só de falar aqui no vídeo com vocês, me dá falta de ar. E já que estamos aqui, vamos fazer um voo de drone super especial em direção à Montanha das 14 Cores. Deixo vocês com estas imagens incríveis. Bom, já voltamos lá de cima, né, das serranias de Hornocal. Nossa van já está parada aqui atrás e agora vamos procurar um lugar para comer. Aqui tem um restaurante, pararam aqui, mas restaurante geralzão, a gente quer uma coisa mais bonitinha. Então a gente vai aqui agora pro centrinho procurar onde comer. Nós encontramos este restaurante muito bonitinho no centro de Humahuaca. Primeiro vieram pães de batatas andinas de cortesia, e vocês não imaginam como isso aqui estava bom. Tinha acabado de sair do forno, uma delícia. E de prato principal eu pedi um medalhão de lhama com uma espécie de 1000 folhas de batatas e molho de ameixas. Eu já tinha comido alpaca, mas lhama foi a primeira vez. Só posso dizer que estava muito bom. E essa foi a conta, incluindo as bebidas, e deu 49.950 pesos para 2 pessoas, cerca de R$207, pouco mais de R$100 para cada um. E vocês, o que acharam do preço?
Depois de comer, iniciamos a longa volta para Salta e mais uma paradinha em Maimará para ver a Paleta do Pintor, essas montanhas coloridas, um prêmio de consolação para quem não foi até a montanha de 14 cores. Eu encerrei o meu segundo dia na Argentina encantado com as paisagens que eu vi, mas eu tinha certeza que no terceiro dia a Argentina ia me surpreender ainda mais. No meu terceiro dia eu fiz o tão sonhado passeio do trem das nuvens, um que definitivamente não pode ficar de fora do seu roteiro na região de Salta e Jujuy. E o passeio começa aqui na estação de trens de Salta, mas não para pegar o trem, para pegar um dos ônibus que vai nos levar até San Antonio de los Cobres, onde lá sim nós vamos pegar o trem a Las Nubes. Agora 6h20 da manhã, o check-in começa aqui na estação às 6, saímos do hotel, era 10 para as 6, nosso hotel não é longe daqui, viemos caminhando, não precisou pegar táxi nem Uber, tá? Inclusive vou deixar aqui embaixo o link na descrição para vocês reservarem esse hotel, caso venha para Salta. É um hotel 4 estrelas com preço muito bom, café da manhã bom, e a localização impecável também. Pois bem, chegamos aqui, fizemos o check-in, aí eles vão designar qual ônibus nós vamos tomar e quais assentos nós vamos sentar, tá? Esse aqui é o ônibus, nós estamos no ônibus de 2 andares. Olha só, um ônibus que a gente conhece bem, Marco Polo, um DD, Double Deck, bastante confortável, é bem espaçoso. E ele faz algumas paradas ao longo do caminho, né, pra gente poder visitar alguns lugares, né? E deve chegar lá em San Antônio só por volta do meio-dia. E olha só, o guia que vai acompanhando no ônibus viu que eu tava gravando e trocou nossos assentos para o primeiro lugar do ônibus pra gente ter uma vista panorâmica. O nome do guia é Emanuel, muito simpático, eu achei de uma gentileza enorme. Viu que eu tava gravando, né? Trocou os lugares pra gente. A primeira paradinha do passeio é aqui na estação de trens de Campo Quijano, basicamente para a gente poder tomar um café, porque como a gente sai muito cedo, né, o café da manhã do hotel ainda não estava disponível. Essa cidadezinha fica a 30 km de Salta, a viagem está super confortável até aqui. Tomei um cafezinho, tô tomando um cafezinho, comi uma media luna, afinal de contas estamos na Argentina, e a paradinha aqui é de 15 minutos antes da gente seguir viagem. E esse aqui é o nosso ônibus, um Marco Polo, filho nosso, né? Operando aqui na Argentina. Ônibus muito confortável. Deu até para dar uma dormidinha até aqui. De Salta até Campo Quijano, a viagem não tem nada de especial. A partir deste ponto, ingressamos em meio às montanhas da cordilheira. Campo Quijano foi base para a construção do ramal C14, a ferrovia que liga Salta, na Argentina, a Antofagasta, no Chile. Inclusive, é a partir deste ponto que os trilhos da ferrovia irão nos acompanhar durante quase todo o trajeto até San Antonio de los Cobres. E à medida que o dia ia clareando, as montanhas começaram a aparecer. Era só uma amostra do que estava por vir, e já adianto para vocês que este aqui é um dos trajetos rodoviários mais bonitos da América do Sul. A parada seguinte foi no Viaduto del Toro, uma das estruturas mais impressionantes do ramal C14, e leva este nome por ficar na Quebrada del Toro. Se você não sabe o que são as quebradas, são vales no meio das montanhas cortados por rios, e este aqui é cortado pelo Rio Toro, por isso Quebrada del Toro. E a estrutura é muito imponente, atravessando o vale e permitindo que o trem cruze a quebrada em meio às montanhas íngremes. Sua construção exigiu cálculos milimétricos e um grande esforço humano, já que a obra foi realizada em uma região de difícil acesso e sob condições climáticas adversas. O ramal C14 é uma das mais complexas obras ferroviárias da América do Sul.
Depois dessa breve parada, seguimos viagem pela Quebrada del Toro e à medida que o sol brotava no meio das montanhas, a paisagem ia mudando. Um verdadeiro espetáculo, e sentar na primeira poltrona do ônibus fez toda a diferença para conseguir essas imagens incríveis para vocês. Mais uma vez, tenho muito que agradecer ao guia Emanuel por ter colocado a gente na primeira poltrona. A parada seguinte é aqui em Alfacito, um pequeno vilarejo no meio dos Andes. Aqui tem uma capelinha que tem uma história muito interessante de um padre de Buenos Aires que vinha até aqui para atender a comunidade. Ele vinha de ultraleve e ele faleceu há alguns anos e inclusive ele está enterrado aqui dentro da igrejinha. E a gente para aqui para poder tomar um pequeno desayuno, né, um pequeno café da manhã, que já está incluso também no pacote do trem. E aqui nós temos um baldezinho de café, também tem chá de folha de coca, né, que ajuda bastante na altitude. Aqui a gente já está quase 3.000 metros acima do nível do mar. E também tem esse saquinho aqui com algumas coisinhas aqui dentro. Vamos ver o que tem aqui. Tem empanada, tem um docinho tipo um alfajor e tem também 2 pãezinhos. O padre Sigfrido Maximiliano, mais conhecido como Padre Chifre, foi um missionário que marcou profundamente as comunidades da Quebrada del Toro. Ele chegou aqui em 1999, apenas com uma mochila nas costas, e logo passou a se conectar com o povo de uma forma única, voando de parapente entre as comunidades andinas. Ele faleceu em 23 de novembro de 2011, aos 46 anos, deixando um legado que ecoa até hoje no norte da Argentina, e seus restos repousam justamente aqui, na igreja de Alfacito. Agora, outra coisa, estamos aqui em Alfacito a quase 3.000 metros acima do nível do mar, portanto, tem o sorote, mas até que comigo, dessa vez, tá pegando leve, não tô me sentindo mal como eu senti, por exemplo, na viagem da Bolívia, que vocês provavelmente viram nos vídeos do ano passado. E depois da parada em Alfacito, deixamos a Quebrada del Toro e subimos ao ponto mais alto do trecho rodoviário. Chegamos a 4.000 metros acima do nível do mar, antes de começar a descer em direção a San Antonio de los Cobres. E chegamos aqui em San Antonio de los Cobres, do ponto de onde sai o trem de las Nubes. Está bem aqui atrás do trem. Hoje ele está com a sua composição completa. Parte daqui é mais ou menos 40 minutos, né? A gente chegou aqui por volta das 11 da manhã e o trem sai pontualmente ao meio-dia. E aí o seguinte, daqui até o viaduto é 1h30 de trem. Ficamos meia hora lá e mais 1h30 para voltar. Então a gente deve chegar aqui por volta das 3h30 da tarde mais ou menos. É uma cidade bastante simples, bem aqui no meio das montanhas. É uma cidade que cresceu com a mineração. Inclusive, atualmente a mineração é uma grande fonte de renda aqui. E essa via de trem, onde nós vamos fazer o passeio, é uma via ativa, não é só uma via turística. Daqui seguem trens até o porto de Antofagasta, no Chile, que conecta, ou seja, é uma
via que conecta a Argentina ao Chile, e o guia explicou pra gente que é um lugar, uma via de muita importância aqui para a economia tanto do Chile quanto da Argentina. Outra informação importante não tem como escolher os assentos do trem. Então quando você faz a compra pela internet, automaticamente já marca um assento para você. E aí é meio que contar com a sorte, né? Porque tem um lado do trem que a viagem é mais bonita. E olha só que interessante, como a gente vai a mais de 4.000 metros de altitude e muita gente passa mal, eles têm uma mini enfermaria aqui nos vagões e, claro, com oxigênio. Espero não precisar disso, mas acho que não vou precisar não. Mas é comum as pessoas precisarem, e se alguém precisar realmente, tem aqui. E eu vou dizer para vocês, eu acho que nós estamos no melhor lugar do trem, porque é no começo do vagão, não tem nenhuma poltrona na frente, e eu olhei agora há pouco no mapa e nós estamos, parece, do lado do trem onde a gente vê a curva do viaduto, né? Que é o lado mais panorâmico, mais cênico, né? Então, ao que tudo indica, a gente vai ter uma vista incrível do viaduto. E se é isso mesmo, o melhor lugar para sentar é do lado esquerdo do trem. Mas, como eu disse lá atrás, não tem como a gente escolher o lugar. A marcação de assentos é aleatória. O ramal C14 é um dos grandes feitos da engenharia ferroviária da América Latina. Construído ao longo da primeira metade do século XX, ele nasceu da necessidade de ligar o noroeste da Argentina ao Chile, atravessando a imensidão da Cordilheira dos Andes e o deserto do Atacama. Os primeiros estudos começaram em 1889, mas o projeto só começou a ser executado em 1921 e levou décadas para ser construído, enfrentando enormes dificuldades técnicas. Foi preciso construir dezenas de túneis e pontes metálicas suspensas sobre abismos, além de viadutos em zigue-zague para vencer a geografia extrema da região. Um dos marcos mais importantes é o viaduto La Polvorilla, a mais de 4.000 metros de altitude, símbolo máximo dessa ferrovia e para onde estamos indo. Mas por que o trem não sai de Salta? Até alguns anos atrás, o trem saía da estação de trens de Salta, a mesma onde embarcamos no ônibus, mas era um percurso de mais de 400 km ida e volta e durava quase 15 horas. Era uma viagem linda, mas bastante complexa. Um dos maiores problemas era a logística, já que os trilhos também são usados para trens de carga e exigia maior coordenação, já que são poucos os pontos de cruzamento no trecho. Além disso, o tempo excessivo da viagem cansava muito os turistas. E já lanço aqui uma pergunta: o que vocês estão achando deste passeio? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. E eu sei que muita gente vai querer saber quanto eu paguei neste passeio, já já eu vou explicar. Primeiro, vamos curtir a paisagem. Antes da chegada ao viaduto, fazemos uma parada para que o trem possa fazer uma manobra. Eles mudam a locomotiva de lugar. Ao invés dela puxar a composição, ela vai passar a empurrar os vagões.
assim, ela conseguirá vencer com mais facilidade o ponto mais alto da ferrovia, que é justamente o viaduto de la Polvorilla. Além disso, ela ficará em uma melhor posição para levar o trem de volta a San Antonio de los Cobres. Pode não parecer, mas essa manobra leva mais ou menos uns 20 minutos. E conforme eu já suspeitava, o lado mais bonito realmente é o lado esquerdo do trem. Essa viagem foi feita em junho de 2025 e, para nossa sorte, tinha nevado muito na região poucos dias antes, uma das maiores nevascas em décadas, e a neve acumulada deu um toque ainda mais especial a este passeio. E eis que chegamos ao grande momento deste passeio, o viaduto de la Polvorilla. O viaduto de la Polvorilla fica a 4.220 metros de altitude e ele marca o ápice da travessia andina. Construído entre 1921 e 1932, o viaduto é uma impressionante estrutura metálica de 224 metros de comprimento e 70 metros de altura, que se ergue sobre um vale profundo em plena Cordilheira dos Andes. Sua construção foi um verdadeiro desafio de engenharia. Cada peça foi trazida até este local por meio de mulas e vagões, em um trabalho árduo que desafiou a geografia extrema e o clima hostil da região. E uma curiosidade é que a escolha por uma estrutura metálica teve um motivo técnico. O viaduto precisava ser flexível para resistir aos constantes movimentos de dilatação e contração provocados pelas variações bruscas de temperatura nas grandes altitudes. Descemos do trem, aqui são 4.200 metros acima do nível do mar, portanto o sorote pode pegar pesado. Por enquanto tô bem, não tô sentindo nada demais, mas gente, que vista linda, que imagem mais incrível. Nossa, vou falar para vocês que é um sonho conhecer esse lugar, de ver com os próprios olhos, sabe? Então é uma aventura que eu definitivamente recomendo para quem vier a Salta. E aqui a gente fica meia hora aqui antes de voltar para San Antonio de los Cobres. E hoje, o viaduto de la Polvorilla não é apenas uma obra-prima da engenharia ferroviária, mas também um símbolo turístico do norte argentino. Simplesmente espetacular, um dos melhores passeios que eu já fiz e, mais uma vez, recomendo muito que vocês façam. Novamente, isso aqui não é publi, é um passeio que realmente vale a pena fazer. Mas afinal de contas, por que o trem a las nubes tem este nome? Bom, existem duas versões. A primeira é de que a fumaça emitida pelas locomotivas parecia envolver o trem em uma nuvem. Já a outra versão é de que em muitos trechos, como por exemplo no viaduto de la Polvorilla, os vagões parecem estar literalmente flutuando entre as nuvens, já que a altitude e as condições climáticas fazem com que a neblina e a formação de nuvens envolva a ferrovia. Dizem que o nome foi popularizado após uma filmagem realizada nos anos 60 por um programa de televisão da Argentina.
As imagens mostravam o trem cruzando os viadutos cercado por nuvens e a expressão "trem a las nubes" acabou se consolidando e mais tarde virou uma marca turística. E fazer este passeio foi a realização de um sonho, desde quando eu vi a primeira foto desse trem atravessando o viaduto há mais de 20 anos. E afinal de contas, quanto custa este passeio? Existem duas opções, somente o trem, mas aí você vai ter que chegar até San Antônio de los Cobres por conta própria, lembrando que a distância de Salta é de quase 200 km, ou o combinado de ônibus ida e volta mais o trem. Somente o passeio de trem custa 128.500 pesos, cerca de R$620 no câmbio da época que eu comprei o passeio, em maio de 2025. Já a opção que eu escolhi foi o combinado de ônibus ida e volta mais o trem, e custou 187.500 pesos, cerca de R$950 mais IOF no câmbio do dia da compra em maio de 2025. Ou seja, não é um passeio barato, mas eu acho que vale a pena e certamente eu faria mais vezes. E o que vocês acharam do passeio e do preço? Deixa aqui embaixo nos comentários. Iniciamos o retorno para Salta pouco depois das 16 horas. É uma viagem de 4 horas de San Antônio de los Cobres até Salta. E novamente, a viagem rendeu imagens incríveis dessa parte da Argentina. E hoje é dia de fazer o nosso último passeio na região de Salta, e vamos seguir em direção ao sul, até Cafayate, uma cidade simpática e famosa por seus vinhos, mas vamos descobrir também novas paisagens e lugares que beiram ao inacreditável. A guia deste passeio nos buscou no hotel às 7 da manhã e falando nisso, o link para reservar este passeio está na descrição do vídeo ou neste QR Code que está aparecendo na tela. E os links para todos os outros passeios que eu fiz, o hotel onde eu me hospedei, assim como todos os vídeos dessa série também estão na descrição. Antes da primeira parada, passamos por um pequeno vilarejo chamado Alemania, que tem uma história bastante curiosa. Ela surgiu com a construção da ferrovia e tem esse nome pois os funcionários encarregados da construção do ramal seriam alemães, mas também não é uma história oficial. Quando a ferrovia chegou aqui, descobriram que ela não teria mais como avançar em direção ao sul por conta dessas formações rochosas enormes. Assim, o ramal ferroviário foi finalizado aqui. Os trens saindo de Salta chegavam aqui até o fim dos anos 60, quando a linha foi cancelada. A partir disso, a Alemania foi abandonada e virou uma cidade fantasma. E hoje, esse pequeno vilarejo virou uma atração turística. Infelizmente, não entramos na cidade, mas eu gostaria muito de conhecer um dia. A distância de Salta até Cafayate é de cerca de 200 km e sem paradas, a viagem é feita em 4 horas por conta das estradas sinuosas da região. Lembra que eu disse para vocês que todos os passeios saindo de Salta são longos? Mas não desanime, pois vale muito a pena. E já lanço aqui uma pergunta, vocês já fizeram este passeio ou têm vontade de fazer? Deixe aqui embaixo a opinião de vocês nos comentários. Depois de passar por Alemania, seguimos por mais alguns quilômetros magiando o Rio de las Conchas, até a primeira parada do dia. E nós fizemos uma parada aqui no Mirador de las Tres Cruces, na Quebrada de las Conchas, um dos lugares mais bonitos que eu já vi nessa viagem. Olha só que paisagem incrível isso daqui, essa formação geológica vermelha.
assim, sensacional. Nós fizemos uma parada anterior para uso de banheiro e para lanche. Acabei não mostrando nada porque não tinha nada para mostrar. Depois passamos por Alemannia, que eu contei a história dela para vocês agora há pouco. E agora vamos seguir em direção a Cafayate, ou Cafajate, como dizem com sotaque argentino. E o lugar se chama Mirador de las Tres Cruces porque temos 3 cruzes ali que foram colocados pelos antigos jesuítas que vieram para essa região para catequizar os indígenas, e essas cruzes estão ali até hoje, tá? E aqui nós temos uma vista sensacional dali de cima, olha, daquele mirador também. Vou subir lá agora para mostrar para vocês como é a vista lá de cima. A parada no mirador é de 20 minutos, tempo suficiente para admirar a vista. Só tomem bastante cuidado nesta trilha, pois ela é estreita e escorregadia, e uma queda aqui pode ser fatal, já que caminhamos na beira do abismo. Inclusive, eu não recomendo fazer essa trilha se estiver chovendo, pois como vocês podem ver, não existe nenhum aparato de segurança. Do ponto mais alto, podemos apreciar toda a imensidão da Quebrada de las Conchas. E se você não sabe o que são quebradas, são vales no meio das montanhas cortados por rios. E este aqui é cortado pelo Rio de las Conchas. A viagem de Salta até Cafayate é lindíssima, e se você tiver um tempo a mais disponível, recomendo alugar um carro para fazer o trajeto com mais calma, parando ao longo do caminho, pois vale muito a pena. E chegamos a Cafayate, conhecida como a terra do vinho de altura. É um dos principais polos produtores de vinho do país, especialmente famoso pela produção dos torrontés, um vinho branco aromático que só atinge a sua máxima expressão aqui, nessa região. Além de ser um destino enoturístico, Cafayate é daquelas cidades tranquilas. Aqui vivem cerca de 12 mil pessoas, e a primeira parada foi por volta do meio-dia em uma vinícola para uma degustação. Bom, aqui em Cafayate nós vamos fazer agora a visita a uma vinícola, essa aqui atrás, La Vasija Secreta. Tem mais ou menos uns 40 minutos de permanência aqui para fazer uma degustação, né, conhecer a vinícola, e depois nós vamos seguir para o almoço. Bom, falando sobre o passeio até aqui, gente, de Salta até aqui é longe, foram 4 horas e meia de viagem até aqui. Somando as paradinhas que nós fizemos no caminho, deu umas 5 horas e 20 mais ou menos. Então assim, uma coisa que vocês precisam ter em mente é que todos os passeios aqui são assim, demorados, é passeio de um dia inteiro. Então é um passeio por dia, não dá para fazer mais de uma coisa por dia não, tá? Sobre a visita, é super rápida, não leva nem 5 minutos passando pelas salas dos barris até chegar ao lugar onde fazemos a degustação do famoso torrontés branco. Então, se você está esperando um super tour por uma vinícola para entender o processo de produção de um vinho, não é exatamente isso que eles oferecem. Retiren las copitas servidas, degusten el vino blanco y conserven las copas porque en la misma yo les tengo que servir después los otros vinos. Si ustedes quieren descartar, tomar agua o enjuagar las copas, aquí están habilitadas las piletitas. Acérquense, retiren las copitas, degusten tranquilos. Antes de degustar no se olviden de brindar. Salud para todos e que tenham um bom viagem. Adelante, sigam disfrutando. Mas é bom? Sim, é muito bom. E o preço também é. O vinho mais barato custa 5 mil pesos, apenas 20 reais. E o mais caro custa 15 mil pesos, cerca de 60 reais a garrafa. Para quem diz que a Argentina está extremamente cara, recomendo vir para o norte do país, já que Patagônia, por exemplo, sempre foi mais cara que o resto da Argentina. Saímos da vinícola para almoçar em um restaurante bem simpático no centrinho da cidade. Bom, o restaurante se chama Puskno, fica bem aqui na pracinha de Calafate.
Calafate, Cafayate. Tô com o Calafate na cabeça. E aí eu pedi de entrada uma empanada de carne, 1.300 pesos. Pedimos uma água também. De prato principal eu pedi a terrina de cabrito, 15.000 pesos. E eu pedi também uma taça de vinho, que não tem o preço aqui, só tem o preço da garrafa. Primeiro veio essa entradinha aqui de cortesia, queijo, tomatinho e o molho pesto e esses grãos. Em seguida, a empanada que eu tinha pedido de entrada estava absolutamente deliciosa. Vou confessar para vocês que eu vou sentir falta disso daqui em São Paulo. Por mais que a gente encontre empanadas em São Paulo, nunca é igual. E aí veio o prato principal, um tanto quanto estranho, para dizer o mínimo. Parece o assassinato do palhaço. Tudo desconstruído. Bom, importante se estiver bom, né? E apesar da aparência estranha, sim, estava delicioso. O cabrito estava maravilhoso, desmanchando. E para finalizar, um flan que estava bem gostoso, com morangos e uma generosa colherada de doce de leite por cima. E o total da conta foi de 42.300 pesos para 2 pessoas, cerca de R$169, ou seja, R$85 por pessoa. E vocês, o que acharam deste preço? Deixa aqui embaixo nos comentários. E essa aqui é a pracinha de Cafayate, Cafajarte, né? Como eles dizem. Hoje é dia 9 de julho de 2025. É dia da independência daqui da Argentina, então tá tudo cheio de bandeirinha azul e branco por todos os lugares, algumas festividades, celebrações. E depois de almoçar, vamos voltar para o micro-ônibus e seguir o nosso passeio. E aí é o seguinte, vamos fazer algumas paradas no retorno agora para Salta, para visitar uns lugares muito legais aqui na região de Cafayate. E aqui ao redor da praça tem vários restaurantes, a gente comeu em um desses aqui, comida muito boa. E agora com a capivara alimentada e o buchinho cheio, de volta para a van. A primeira parada depois de Cafayate é nessa formação que eles chamam de Titanic. Vocês conseguem ver alguma semelhança com um imenso navio transatlântico? Eu pelo menos consegui. Em seguida, fomos até um dos lugares que eu mais queria conhecer nessa viagem, o anfiteatro. Uma das formações rochosas mais impressionantes da Quebrada de las Conchas, a cerca de 15 quilômetros de Cafayate. O anfiteatro é uma enorme cavidade natural em forma semicircular, com paredes de arenito vermelho que chegam a quase 20 metros de altura. E tem esse nome já que a sua acústica é considerada perfeita, já que qualquer som ecoa de maneira impressionante e totalmente regular dentro da formação. Por isso é bem comum que músicos locais toquem instrumentos andinos aqui dentro. Certamente uma das formações mais bonitas que a gente já viu nessa viagem. Gente, olha que coisa incrível é isso. E ao lado do anfiteatro fica a Garganta do Diabo, outro grande cartão postal da região de Cafayate, e também parada obrigatória para quem percorre a Rota Nacional 68 entre Cafayate e Salta.
Conforme eu disse no começo do vídeo, essa viagem ajudou a redefinir o que eu pensava da Argentina. Uma Argentina raiz, andina e de origem indígena, mas que também não abandona a sua herança colonial. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a organizar o seu roteiro para conhecer essa parte tão especial do nosso vizinho. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante para o Voo na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.